Oi, gêmeos! Bem-vindos a abril! E aí, como vocês passaram de março? Eu espero que bem. E aí, muitos de vocês gostaram do negócio do poema do Tupac, né? Olha lá. Ai, não estamos pra briga, não. Não estamos pra briga. Ou às vezes estamos querendo admitir algumas derrotas aí na vida, né? Depende, vamos ver. Pode ser que às vezes a gente esteja assim, sabe quando a gente não tá muito pra competir com ninguém? Entendeu? Isso às vezes é aceitar o que for, eu não tô afim de fazer nada lá. Entendi. Mas algumas às vezes evitar alguns conflitos que talvez vocês estejam querendo tá fazendo vocês às vezes fugirem daquilo que é o primordial para gêmeos, às vezes eu acredito que seja, que é aquele senso de o que eu quero. Quando vocês não estão em conflitos, quando os gêmeos não andam brigando aí entre vocês, né? Ou às vezes a gente deixa um gêmeo ganhar e o outro perder, a gente fica meio perdido, meio incerto, meio, né? Quem eu sou, como eu sou, onde eu fui parar, para onde eu tô indo, o que é isso, né? No passado, quando eu me comportei assim, cara, eu não gostei porque eu perdi algumas coisas, né? Às vezes eu ter perdido meu gêmeo ali, que a gente vai descobrir qual é, hoje tá me fazendo ficar tão confuso, tentando olhar todos os lados de uma situação e eu tô vendo que, cara, quando às vezes eu sinto que eu não tô tendo aquilo que eu não estou sendo aquilo que eu gostaria de ser, muito provável que seja isso, vocês comecem às vezes a ficar com receio de que algumas coisas possam ir embora da sua vida, que vocês estejam perdendo às vezes uma oportunidade, ou que às vezes a curiosidade de vocês foi tão maior do que aquilo que você queria de fato, sabe? Quando a gente às vezes fica extremamente curioso, tem uma coisa acontecendo na nossa vida e a gente não sabe para onde vai, e aí de repente do nada a gente fica querendo investigar aquilo que a gente fica querendo investigar, né? O que é isso? Será que é isso? E aí a gente perde. Ah, vou dar um exemplo, é porque eu vou dar o um exemplo dessa carta, tá? A condição da Psique e de Eros estarem juntos é que ela nunca poderia ver a cara dele, porque ele era um deus, né? E ela era uma mortal. Então, ele era um anjo, na verdade. E ele falou assim: você tem uma condição, né, da gente estar junto, você não pode me ver. Então, todo dia ele ia à noite encontrar com ela, ia encontrar com ela e para dormir junto, sei lá, para alguma coisa desse tipo. E aí teve um dia que ela não se aguentou de curiosidade e ela olhou, ela falou: ai, só vou ver agora a hora que ele tá aqui, eu quero ver a cara dele, tô curiosa. E ele foi embora. E ela ficou mal. E ela falou, mas, né, tipo, eu gostava tanto, qual era o mal de eu ter buscado saber isso? É que você perdeu o foco, você perdeu o que era o mais importante, entende? E uma das coisas, às vezes, que vocês estão... Gente, é uma formiga. Uma das coisas, às vezes, que vocês estão perdendo, por às vezes querer saber demais, ou às vezes querer procurar demais, é, assim, o contato com o seu coração. Talvez o gêmeo que ficou foi o racional e o amoroso, né, o sentimental foi embora pelas incertezas, às vezes pelas dúvidas, pela, por, pelo fato da gente, não sei, olha lá, é bem os dois gêmeos, gente. O gêmeo é bem os dois polos de vocês. Eu vejo que ah, vocês às vezes têm que sacrificar algumas coisas que vocês às vezes valorizavam muito em nome do seu amor próprio, em nome de você entrar em contato com o seu sentimento. Isso te deixou muito inseguro do caminho a seguir ou de como encarar alguma situação, entende? Então, às vezes, você pode ter usado muito da sua racionalidade para tomar uma posição, né? Eu às vezes ter ficado meio duro, intransigente, exigente e cortado algumas coisas da sua vida que foram embora. Engraçado. Vocês não sabem o que olhar, mas é porque você fala, meu, o que foi embora é porque não era pra ser. Eu tô meio que desapegado. O amor, se vier, ele vem de qualquer jeito, sem que eu tenha que me esforçar por ele.
sabe? As notícias boas, elas vêm sem a gente ter que fazer nada. Entende? Aquilo que foi abandonado, muitas vezes, gêmeos, às vezes que seja o seu gêmeo interior, né? Ou uma pessoa, uma ideia, alguma coisa desse tipo. Pode ser que algo que vocês sintam que vocês abandonaram volte agora para vocês, entendeu? Mostrando que alguns sacrifícios valem a pena. Independente de que seja peitar você mesmo ou peitar aquilo que você gosta e não aquilo que você tem, sabe? É difícil tomar essa decisão mesmo. É difícil, tá ficando muito claro para vocês o quantas vezes vocês pensaram só em vocês e tiveram e abriram mão, às vezes, né, de coisas que vocês tinham, em nome, às vezes, do ego. Peraí, eu vou ler melhor isso, não se preocupe. Sobre o que estamos falando? Sobre vocês, claro. Carta de Gêmeos. E a carta sobre as atitudes de Gêmeos, né? Às vezes também o próprio poder sexual geminiano, né? Quem tem Marte em Gêmeos, falam, Gêmeos é só intelectual. Marte em Gêmeos na astrologia védica é o signo mais sexual que existe. Vai vendo aí, né? Então, muitos de vocês, às vezes, para evitar alguns conflitos internos, bem internos, na verdade, vocês, às vezes, sacrificaram esses conflitos em nome do social. E com isso vocês viram que vocês perderam alguma coisa de muito valor para vocês, entendeu? Mas, cara, eu me sacrifiquei para me sentir bem. Mas agora vocês estão iluminando e vendo assim, cara, me sentir bem o quê? De um dia pro outro? Na efemeridade? Então eu resolvi agora gostar da efemeridade. Cadê meu outro gêmeo? Cadê meu outro gêmeo que às vezes me contrapõe aqui e tenta me direcionar para um caminho, né? Porque um puxa para um lado, o outro puxa para o outro. Por isso que vocês ficam assim. Só que vocês resolveram não dar atenção para aquele que valoriza alguns conflitos internos. Vocês resolveram, cara, eu mereço. Eu mereço ser feliz. Eu tô merecendo sair. Eu tô merecendo, às vezes, gastar um dinheiro que eu tava poupando, sabe? Porque eu preciso, afinal de contas a vida tá chata, eu tô muito inseguro, sei lá. E isso tá ficando muito claro para vocês. E talvez o fato de isso estar ficando claro, os caminhos começam a ficar meio conturbados, meio difíceis. É meio que vocês estão vendo que às vezes quando vocês abrem mão do seu lado meio que... Quando vocês usam muito da racionalidade de vocês para ver se vocês enxergam alguma coisa, é o que eu falo. Eu não sei se eu falei no vídeo de vocês ou em algum vídeo sobre isso, mas sabe quando a gente tenta racionalizar o que a gente ama? Aí perguntam pra gente assim, não, mas por que você ama alguém? Cara, se você souber dessa resposta, você tá se enganando, enganando outra pessoa, enganando todo mundo. Porque a gente não racionaliza aquilo que a gente sente. Se a gente para pra pensar e botar uma lógica no porquê que eu estou me sentindo assim, a gente vai inventando mentiras pra ver se a gente encontra paz. Certo? Certo. Que é aquela coisa, né? Quem ama nunca sabe o que ama, nem o que ama e nem o que amar. Acho lindo isso. Então, às vezes, vocês ficaram tentando se intelectualizar aquilo que vocês são. Intelectualizar como eu sou, sabe? Definir quem eu sou de uma vez. E tá ficando muito claro pra vocês que, cara, eu não faço a menor ideia quem eu sou. Eu não faço a menor ideia quais são os meus limites, quais são as minhas exigências. Às vezes eu exijo demais de uma coisa que eu acho que não faz sentido do meu psicológico. Às vezes eu exijo demais que eu tenho que ter uma resposta sobre uma coisa, uma situação que é completamente psicológica, inconsciente minha, e eu fico puto de eu não conseguir. Não é puto às vezes, mas assim, eu fico muito mal por eu não conseguir. E aí, por conta disso, algumas coisas vão embora realmente da nossa vida, né? Às vezes a gente trai, às vezes a gente é traído por nós mesmos, mas principalmente a gente é traído pela falta de não lembrar das nossas armas, sabe? Como se, agora tá na hora de criar, eu vou abandonar tudo isso que eu tenho, fazer algo novo, vou, sabe? Sabe quando tá dando uma vontade? Não é nenhuma vontade, vocês estão pensando muito nisso, sendo muito frios às vezes, para realmente se desapegar de um sentimento de abandono, às vezes um sentimento de abandono de infância, um sentimento de traição,
um sentimento de a minha curiosidade me traiu, sabe? Que vem lá dos tempos de sei lá quando. Mas é uma das coisas que eu gosto porque a carta do julgamento saiu aqui, reversa. Muitos de vocês passam por esses conflitos assim pessoais, internos e psicológicos, né? Justamente para que vocês amadureçam. Quando vocês abandonam alguma situação por preguiça, por falta de vontade de ir a fundo nela, fundo geminiano, né? Meio superficial, vocês perdem com aquilo. Vocês perdem o sentido de encantamento sobre as coisas, sabe? Quando a gente... Tem um livro de Osho que eu li aqui, ele fala assim, cara, você precisa se encantar com tudo todo dia. Entendeu? A vida é feita de encantamento. Quando a gente perde o brilho, para de fazer sentido, para de ter graça, a gente para de se divertir. E eu vejo que às vezes vocês tentaram racionalizar o brilho de algumas coisas, entendeu? E aí esse brilho foi embora e você falou, ele não vai voltar mais, gente. Agora não volta nunca mais na minha vida, é isso? Tenta não... Entende? O mês é muito sobre, às vezes, lendo de uma outra forma super rápida. Às vezes vocês perderam algumas batalhas e se sentiram mal por ter perdido, sentido mal por ter perdido alguma coisa que vocês queriam. E aí agora vocês estão muito incertos, relembrando, às vezes, olhando para o passado, vocês veem que não fazia sentido eu ter perdido isso, então paciência. Sabe, agora eu sei muito bem o que eu quero, eu sei muito bem o que eu sou, mas aí você olha para frente e você fala, mas o que sobrou lá para frente, gente? Algumas coisas estão indo embora da minha vida, outras muito boas estão chegando. Então, alguns de vocês pode ser que estejam abandonando comportamentos antigos com a esperança, não, nem esperança, mas assim, com o fato, às vezes, de abandonar algumas coisas para que outras melhores venham. Entende? Só que a vida, ela não é tão bate-pronto, igual vocês estão esperando, ou idealizam, ou pensam demais que seja assim, sabe? Porque tem um momento de pausa, tem um momento de sacrifícios e às vezes a gente tem que sacrificar realmente quem a gente é pra gente ter aquilo que a gente quer ter, entende? Muitas vezes a gente pode soar falso pra gente mesmo, mas é basicamente isso. Pode ser que algumas pessoas mais novas, né, na vida de vocês vão mostrar a importância de você sacrificar em nome, às vezes, da maturidade, sabe? É o famoso deixar de chegar às 7 horas da manhã para ir trabalhar às 8 da manhã, para chegar e voltar 1 da manhã satisfeito, porque fez o que queria fazer, não exagerou naquilo que queria exagerar e conseguiu trabalhar de boa e cumprir os compromissos de boa. Às vezes vocês não estão conseguindo cumprir compromissos que são de extrema importância para a maturidade de vocês, o crescimento pessoal de vocês. Enfim, e aí eu vejo às vezes vocês ficando muito ariscos, muito... Tem resposta para tudo, menos resposta para suas perguntas, mas tem resposta para tudo, entende? E um certo descompromisso, tipo, o que tiver de ser será, o que tiver de ser será. E a vida tá falando, o que tiver de ser será, então aguenta. A gente vai te dar muita gente, muita festa, você vai se socializar, muito legal, muito tudo. Mas você vai perceber que as pessoas, elas... Sabe aquele negócio assim, riam e todos irão com você, chore e chorará sozinho? Basicamente isso. Entendeu? A vida tá tentando abrir o olho de vocês para, às vezes, comportamentos infantis que vocês andam tendo. Então, por conta, às vezes, de um comportamento imaturo que vocês estejam lidando com algumas situações, vocês estão deixando de aproveitar a coisa que eu acho mais bonita de Gêmeos, que é a leveza que vocês encaram tudo, sabe? Eu não vejo que vocês estão tão leves assim para as coisas que te encantam. Vocês estão pensando. O modo como vocês estão vendo isso, né? Às vezes, eu estava deixando a vida me levar, sabe? Tava tudo meio que fluindo, mas assim, tava faltando carinho, tava faltando afeto pra mim, tava faltando amor. E por estar faltando amor, eu resolvi me peitar. Entendeu? E o que eu tô fazendo? Eu tô, às vezes, realmente amadurecendo as minhas estratégias. Eu tô, assim, às vezes deixei de lado o amor justamente para olhar e falar assim, ok, eu preciso trabalhar em alguma coisa que vai me gerar um fruto alguma hora. Entendeu? Quais são as minhas armas para eu conseguir chegar nisso? Quais são? Só que pensa demais, exige de si próprio demais a solução de alguns problemas,
principalmente esses psicológicos, entendeu? De quais são as minhas armas, quem eu sou, para onde vou. E aí o fato às vezes da gente ficar meio sem saber como pensar entre amadurecer o que eu quero, ou às vezes só me iluminar, o meu ego, fazer coisas divertidas pra mim, etc. Foi a coisa que eu mais valorizei, eu mais prezei. Fazer algo que, sei lá, se era muito bem a minha cara isso daí, mas eu tava precisando só, gente, me iluminem, eu quero palco pra eu poder brilhar, sabe? E com isso realmente vem alguns conflitos internos aí, porque pode ser que vocês resolvam se isolar quando vocês vejam isso. Vocês resolvam se isolar na esperança de... É uma coisa que geminianos fazem, que eu gosto às vezes. Vocês... Sabe aquele retiro de Vipassana, sei lá como é que fala? Que é um retiro de 5 dias, que você tem que... 10 dias, acho. Que você fica sem falar. Você não pode falar nada durante 10 dias. Nada, nada, nada mesmo. E é engraçado como tem muito geminiano que faz isso. Justo o signo que mais fala. Tem muito geminiano que se sacrifica em algumas coisas deles mesmos para resolver um conflito interno. Entende? Vocês às vezes não esperam que os outros resolvam os conflitos de vocês. Vocês esperam achar a solução sozinho. Entende? Então, às vezes, se vocês estão se isolando, é porque vocês estão querendo que a vida fique tediosa para que o outro gêmeo apareça para confrontar, porque por enquanto só tem um falando. E você precisa do outro, e cadê o outro que não tá aqui? Entende? É isso, gêmeos. Para quem está se relacionando com uma pessoa de terra. A pessoa de terra pode ser que o modo racional como ela está lidando com algumas situações, ela está fazendo você ter mais dúvidas sobre o que vai ser isso. Sabe quando ficou muito incerto, é muito argumento, é muita exigência, é muita racionalidade para uma coisa que devia ser de boa. E com isso, a pessoa de terra, ela tá buscando ela tá querendo brilhar dessa vez, entende? Ela está querendo brilhar, então ela não tá dando muito... Você vai acabar não se identificando com ela tanto, né? Terra, prático. Gêmeos, ar, mutável, dual, né? Se bem que tem virgem aí também, pode ser que você esteja se relacionando com alguém de virgem, mas quando ele se propõe a alguma coisa, é muito mais na prática, entende? E com isso vocês vão ver que vocês vão acabar tendo muitas brigas, muitos conflitos, às vezes disputa no trabalho, pra quem tá assim. Sabe quando um tá competindo com o outro, um tá preferindo se isolar do outro como uma forma de brigar com o outro, entende? Enfim, pra quem está se relacionando com uma pessoa de água. Pessoa de água pode ser que antes aí o relacionamento de vocês ele tava monótono, mas... pelo menos era, né? Era um monótono no sentido sentimental, digamos. Ou vocês fizeram, a pessoa de água fez um sacrifício pra parar de brigar com vocês, pra manter a paz e a harmonia. Mas ela não tá se sentindo mais que ela é ela. Ela tá enxergando com muita clareza que ela não é ela. Entende? E uma pessoa de água, quando ela não sabe se comportar como água, ela vai pro extremo do racional. Então, às vezes, pode ser que ela fique completamente grossa, falando algumas coisas que mexam com o seu psicológico, ou pode ser que elas fiquem extremamente frias. Frias a ponto de... Gêmeos, você vai abrir o olho quando para suas atitudes? Para quem está se relacionando com uma outra pessoa de ar, pode ser que antes vocês tenham sido muito fiéis a vocês mesmos, entendeu? E a pessoa de ar, ela era muito apegada ao modo como às vezes vocês são vocês. E pessoas de ar, Libra, Aquário, Gêmeos, a gente não é muito do apego, né? Assim, no apego, mas a gente gosta de gente que faz a gente amadurecer. Principalmente como dar um jeito de fazer alguma coisa que a gente quer. Porque a gente é bom na ideia, mas é bom de fazer. Entendeu? E eu tô vendo que essa pessoa de ar, ela tava amadurecendo como fazer dar certo. Enquanto vocês estavam pensando só em vocês. E agora ela não tá sabendo muito o que pensar. Porque ela era apegada a vocês, mas tudo ficou tão complicado. Às vezes vocês têm aqueles... crises existenciais, vocês acabam falando e deixam a outra pessoa de água tão confusa quanto, que ela para pra pensar igualzinho a você, você fala, cara, tem uma resposta pra isso, entende? Então, assim, vocês talvez iluminem algumas perguntas, iluminem algumas respostas, porém a resposta às vezes é, melhor a gente parar de sair muito,
ou às vezes, não cada um pro seu lado, mas é melhor a gente se dedicar a outras coisas, entende? Do que a gente estava se dedicando. É como se vocês ficassem egoístas. Essa pessoa é de Áries, tanto vocês ficassem meio egoístas, sabe? Pra se proteger, pra se achar, pra ter aquilo que vocês querem. Porque você está se relacionando com uma pessoa de touro. A pessoa de touro. Pode ser que ela tava levando tudo muito na flauta, mas ela não via pensamentos românticos sobre vocês, nem nada. Entende? Tipo, ela não via nada. E a pessoa de touro, ela é muito apegada, né? Ela é muito apegada a tudo, a qualquer coisa. E o apego dela dessa vez é sobre o que eles querem. É como se eles não estão mais se importando se vocês estão dando ou não. Pelo contrário, eles estão sendo às vezes responsáveis por fazer vocês se questionarem quem vocês são, o que vocês querem, que tipo de pessoa você quer do lado, tá? Principalmente se for num negócio de trabalho, assim, a pessoa de touro, ela tá te botando mais bloqueios sobre, mais mostrando as barreiras, sabe, pra você do que abrindo elas. Depois ela abre pra você, mas ela não vai participar disso. Porque você tá se relacionando com uma pessoa de Sagitário. Um detalhe, outras pessoas de água, principalmente se estiver lidando com peixes, pode ser que peixes aí vocês tenham traído peixes ou abandonado peixes e se desapegado, se mostrado desapegados. E se peixe aparece na vida de vocês, bom, saiba que a intolerância é uma via de mão dupla. Você não tolera, não tolera. Sagitário, neste momento, Sagitário, você não foi bonzinho com Sagitário, não tá sendo carinhosinho com Sagitário, Sagitário também não tá sendo carinhosinho. Porque tá na hora de vocês amadurecerem o que vocês já têm. Não precisa abandonar as coisas. Igual às vezes a gente tem a tendência a pensar que precisa abandonar. Não. É amadurecer o que vocês já têm. Mesmo que isso cause confusão, entende? Vocês estão ali no processo filosófico, tal, né? O que fazemos, o que não fazemos, mas Sagitário tá ajudando vocês a amadurecerem realmente quais são as suas armas e como ser fiel a si mesmo sem se prejudicar nisso. Enfim, gêmeos, é isso. Um beijo pra vocês. Até maio.